ok? Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai fazer uma aula prática de contagem diferencial de leucócitos, hematoscopia e contagem de reticulócitos. Então, primeiro eu vou falar para vocês quando que a gente faz um procedimento manual, porque hoje em dia os aparelhos são automatizados. Então, dificilmente a gente tem que fazer uma lâmina, né, um esfregaço e fazer a visualização. Então, a gente faz isso hoje em dia quando a gente tem situação em que a automação não está disponível. Então, existem alguns aparelhos de backup que quando o seu aparelho de hemograma ele para, você tem que usar esse outro aparelho. E esse outro aparelho ele te faz contar todas as lâminas. Então, isso é uma situação. Ou então, quando o aparelho de automação vai sinalizar a necessidade da conferência microscópica. Ou seja, ele solta uns flags, que é um aviso. Então, ele fala, ó, tem forma de hemácia aqui que está estranha. Então, ele sabe reconhecer isso. Então, a partir disso, a gente vai fazer o quê? O esfregaço sanguíneo. Então, como que a gente faz o esfregaço? Então, a gente aplica uma gota na extremidade da lâmina. Então, a gente repuxa essa gota até ela espalhar por toda a extensão da lâmina da esfregadeira. E depois a gente inclina essa lâmina 45 graus e faz o esfregaço. Depois que a gente faz esse esfregaço, a gente vai corar ele. Então, um dos corantes usados é o May-Green e Gimsa. E tem uns outros também, como panótico rápido, que é uma coloração bem rápida. E o esfregaço ele é dividido em 3 partes. Então, é cabeça, corpo e cauda. Então, a cabeça é uma área muito espessa para observação do esfregaço. O que significa isso? Que as células elas ficam muito juntas. Então, isso atrapalha a visualização e a diferenciação dos leucócitos. E também de identificar detalhes de hemácias. Já o corpo é a região ideal para a gente fazer observação do esfregaço, porque as células elas são distribuídas homogeneamente. E a cauda é uma área muito fina, então a gente tem a presença de espaços vazios. Então, também atrapalha um pouquinho e também aumenta o nosso tempo de contagem. Então, essa aqui é a região ideal para se fazer a contagem, que seria mais ou menos essa aqui, ó. Então, a análise do esfregaço sanguíneo, ela permite um diagnóstico rápido e barato para o laboratório. E ele é realizado na maioria dos laboratórios de análises clínicas. Então, existem alguns critérios de triagem para a confecção do esfregaço. Então, como que a gente cria esse critério? Através de valor da contagem automatizada, mais os alertas morfológicos. E esses alertas e esses valores são programados no sistema do analisador. O que é o analisador? É o aparelho de hemograma. Então, a gente tem lá um resultado de hemograma e a gente consegue padronizar aquele exame. Por exemplo, então a gente sabe que na leucemia linfocítica a gente tem muito linfócito, principalmente na crônica, né? Que a gente tem mais linfócito maduro. Então a gente programa o aparelho para ele soltar um alerta, que é o flag, que a partir de tantos linfócitos a gente tem que olhar aquela lâmina. Por quê? Porque não pode ser que seja uma leucemia. Então, basicamente é isso. E o alerta morfológico é quando o aparelho vai reconhecer que tem um formato de uma célula ou de uma hemácia que não é fisiológico. Então, é um drepanócito, é um codócito, é um macrócito, né? No caso da anemia megaloblástica. Então, isso tudo a gente programa o aparelho para trabalhar. Então, existe um órgão, que é a Sociedade Internacional de Hematologia Laboratorial. Então, esse órgão, ele já te dá a diretriz para revisão do hemograma automatizado. Então, a partir dessas diretrizes, a gente vai o quê? Programar o nosso aparelho. Então, como que a gente faz a análise do esfregaço sanguíneo? Primeiro, a gente tem que ter a habilidade e a acuidade visual do observador. Então, tem que ser um observador treinado. Outro
interferente pré-analítico? A qualidade da coloração. Então, se a gente faz uma coloração que não está boa, isso atrapalha demais para a gente poder visualizar estruturas e detalhes das células. Qualidade da extensão sanguínea. Então, aqui eu coloquei. Então, tem vários erros. Então, quando o esfregaço está com a borda irregular, quando a pessoa, na hora de fazer, ela pausa várias vezes para fazer o esfregaço, quando o movimento é muito rápido, quando a gota de sangue é muito pequena, quando a gota é centralizada no centro da lâmina, ou seja, ela não se espalha na esfregadeira, quando a lâmina está engordurada, ou quando você faz pressão desigual, ou quando você demora a confeccionar o esfregaço, então a gota vai secar. Então, a gente tem vários erros e a gente tem que trabalhar isso para a gente poder ter um esfregaço ideal para a gente analisar um material de forma adequada. Então, quando esse esfregaço ele é bem feito, no caso dessa imagem, ele fornece muitas informações diagnósticas importantes. E como que a gente vai fazer o esfregaço sanguíneo? Como a gente vai analisar? Leitura longitudinal. Então, a gente pega um ponto, vem até aqui embaixo, sobe e vai fazendo a varredura até a gente contar o número de células que a gente precisa. Então, como que é feita a contagem diferencial de leucócitos? A gente vai contar 100 leucócitos e vai diferenciar. Então, a gente vai falar dos 100, quantos são eosinófilos, basófilos, linfócitos, monófilos, neutrófilos. Se tiver células imaturas, a gente tem que falar se tem mielócito, metamielócito, se tem bastonete, se tem promielócito, se tem blasto. Então, isso tudo a gente tem que saber diferenciar. E o eritroblasto, ele é contabilizado separadamente. Então, acima de 10, a gente tem que realizar uma correção, que a gente vai aprender na aula de hemograma. Então, vocês têm ideia por que a gente tem que fazer a correção da global de leucócitos quando a gente tem muito eritroblasto? Alguém consegue me falar? Pode chutar, só para a gente pensar no sentido. O valor global ele é muito alto? Não. O que o eritroblasto tem que a hemácia não tem? Acho que é núcleo, né? Ele ainda tá. Núcleo. Então, se ele tem núcleo, ele pode ser confundido com o quê? Linfócito. Ele pode ser confundido com linfócito. Então, basicamente, é isso que a gente faz a correção. Por quê? Quando o aparelho ele vai contar a célula, ele sabe que uma hemácia é uma hemácia porque ela não tem núcleo. Então, se ele capta uma célula que tem núcleo, ele vai identificar como leucócito. Então, no fim, aquela global lá que a gente tem que sai no aparelho é o leucócito mais o eritroblasto. Então, a gente tem que fazer uma conta para corrigir, que depois a gente vai ver. E outra coisa importante, quando a gente vai fazer a contagem diferencial de leucócitos, a gente tem que sempre que observar a morfologia das hemácias. Então, às vezes a gente foca em diferenciar leucócitos, a gente esquece da hemácia. A gente não pode fazer isso, porque existem muitas informações importantes no esfregar sanguíneo, principalmente em hemácia. Então, às vezes você vê um codócito, às vezes você vê um drepanócito. Então, isso você tem que prestar muita atenção para você poder identificar. E o reticulócito, como que funciona? Então, a gente vai incubar a mesma proporção de sangue com o corante supravital, que é o azul de cresil brilhante. Ou seja, é uma diluição 1 para 1. Então, a gente coloca 50 microlitros de sangue mais 50 microlitros de azul de cresil. Então, depois que a gente faz isso, a gente vai colocar esse material para incubar 15 minutos. Depois que incubou, a gente faz um esfregaço, igual aquele que a gente viu. Depois a gente vai contabilizar 1.000 hemácias. Dessas 1.000 hemácias, a gente vai contar quantos reticulócitos. E depois a gente vai fazer a conta em porcentagem. Então, se 1.000 hemácias eu encontrei tantos reticulócitos, em 100 hemácias eu ia encontrar X.
Então, esse resultado vai ser o resultado do reticulócito. Então, ele é expresso em porcentagem. Então, aqui a gente tem os reticulócitos. E a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente tem alguns reticulócitos que têm uma estrutura reticular bem fina. Então, a gente quase não vê, mas é um reticulócito. Alguns já são mais grosseiros, ficam mais fáceis de ser identificados. Então, vamos lá. Aí agora a gente vai fazer a identificação das células e depois a gente vai passar para o esfregaço sanguíneo para analisar. Então, que célula é essa? Linfócito? Linfócito, perfeito. Que célula é essa? Linfócito granular? Linfócito granular, maravilhoso. Que célula é essa? Plasmócito? Plasmócito, perfeito. Que célula é essa? Daí tem codócito e deplanócito, né? Exatamente. Codócito aqui, drepanócito aqui. Beleza. Que célula é essa aqui? Monócito? Monócito, perfeito. E essa? São monócito também? Também. E qual é o detalhe que a gente pode falar dele? Um núcleo em forma de feijão? Isso, mas o que mais que a gente está conseguindo ver aí? Ele tem a cromatina frouxa, né? Sim, e essa parte aqui, ó. A gente vê uns detalhes aqui e um detalhe aqui. Seja vacuolização? Vacuolização citoplasmática, perfeito. E isso a gente tem que falar, porque significa que está tendo algum processo inflamatório. Então, aqui, essa célula foi ativada e ela fagocitou alguma coisa. Então, ela está digerindo algum patógeno aqui dentro. Então, isso a gente tem que soltar na observação também, que é a hematoscopia. A gente faz a contagem diferencial dos leucócitos e faz a hematoscopia, que é a observação de tudo que a gente está vendo nesse esfregaço. Então, se a gente vê alteração na hemácia, a gente tem que falar. Se a gente vê alteração de forma em leucócito, a gente tem que falar. Se a gente vê detalhes em algum leucócito, a gente tem que falar. Por exemplo, vacuolização citoplasmática. A gente pode ver tanto em neutrófilo quanto em monócito. A gente tem que denotar isso lá no laudo. Presença de monócitos contendo vacuolização citoplasmática. Se a gente vê neutrófilo com granulação tóxica, então a gente pode até quantificar isso subjetivamente. Então, presença discreta de neutrófilos com granulações tóxicas. Então, a gente, ainda mais, a gente consegue falar o tipo de granulação, se é granulação tóxica fina ou granulação tóxica grosseira, de acordo com o tamanho do grânulo do neutrófilo. Então, isso tudo a gente tem que começar a observar. Que células são essas? Neutrófilo? Neutrófilo. E essas? E neutrófilo também? É um neutrófilo, vai ser um neutrófilo. Antes do neutrófilo vem quem? Eosinófilo? Não. Não. É uma linhagem antes do neutrófilo segmentado. Lembra da série? Promielócito, mielócito, metamielócito. E vem o próximo e depois vem o segmentado. Que é em forma de ferradura. Bastonete? Bastonete, perfeitamente. Então, lembra quando eu falei para vocês sobre a qualidade da coloração?
Aqui a gente tem um exemplo. Um bastonete, ele é mais eosinofílico, mas olha essa coloração aqui, ele ficou mais basofílico. Então, dependendo do formato desse núcleo, alguém pode virar e falar que isso aqui é um monócito, sem dúvida. Porque a gente vê alguns monócitos com essa chanfradura aqui no núcleo. Então, a gente tem que fazer a coloração direitinho para a gente poder eliminar esses interferentes. Então, essa aqui a gente já viu. Este aqui é um. Quem vai falar? Eosinófilo? Não. O eosinófilo é bem rosinha. É. Isso aqui é um neutrófilo. Olha o eosinófilo aqui. Olha a diferença. É. Ele é bem mais escuro e bem mais róseo. E este? Com esses grânulos grandes, púrpuros. Um basófilo. Basófilos, exatamente. E essas que estão na ponta da seta? Plaquetas? Plaquetas. E essa célula aqui de novo? Um, dois, três, quatro lobos de núcleo. Segmentado, né? Neutrófilo. E este aqui, pequenininho? Citoplasma escasso. Hã? O monócito. Monócito é grande. Linfócito? Linfócito, isso aí. E esse aqui na ponta da seta? Dessa seta. Tá bem clarinho. Plaqueta? Plaqueta de novo. E essa célula aqui? Hemácia. Hemácia. E esta daqui, com esses grânulos? Esses grânulos secundários? É basófilo, né? Não. Não? Não. Eosinófilo. Também não. Isso é uma célula imatura. Da linhagem mieloide. Um linfócito? Não. Mielócito? Mielócito, perfeito. Então, ele tem um núcleo mais redondinho, o citoplasma dele é amplo e tem os grânulos secundários. Este aqui, rosinha. Quem arrisca? É um eosinófilo. Então, olha como que a coloração desse eosinófilo já não tá tão boa igual a outra. Ele tá bem fraquinho. E este aqui é um Monócito? monócito. Então, esse aqui também tem vacuolização citoplasmática. Aqui também. Mais uma vez, eosinófilo, neutrófilo. E este aqui? Eu acho que é um plasmócito. Não, plasmócito tem um núcleo redondo, em forma de carroça, Ah, tá. de roda de carroça. É promielócito, né? Não, depois um pouco. Ele vem depois do mielócito. Metamielócito?
Metamielócito, perfeito. Então, ó, já perdeu boa parte da granulação e já começou a invaginar para formar o quê? Um bastonete. Depois do bastonete vai vir um segmentado. E este daqui? Olha a cor do citoplasma. São a mesma célula em diferentes estágios de maturação. Os dois são a mesma coisa. Posso responder? Pode. Eritroblasto policromático, eritroblasto ortocromático. Ó, o citoplasma bem azulzinho, né? Cinza. Outro basófilo. Mais monócitos. Hemácias. Então, essa hemácia está normal? A gente vê halo aqui? Não vê. Então, qual tipo de hemácia que é essa aqui? Esferócito? Esferócito. Perfeito. E essas células aqui? Mielócito? Não. O que essa célula tem no núcleo aqui? Tá cheio de nucleolo aqui dentro. Então, se tá cheio de nucleolo, que célula é essa? Outro detalhe, cada célula é de um jeito, cada núcleo tem um formato. Já diz que tem alguma coisa errada aí. São blastos, lembra? Do nucleolo? Essas irregularidades nucleares também. Então, todos eles são blastos. E nesta foto, essa célula aqui é o quê? Acabei de mostrar para vocês. Quem lembra? Blastos? Blasto, ó, 3 nucleolos evidentes. E essas 3 células aqui? Eu não lembro não, mas é aquela de formato de carroça, não é, César? Não. Não é não. Eritroblastos? Eritroblastos. Tá vendo? Confunde com plasmócito, mas o plasmócito ele tem um citoplasma muito maior e é extremamente basofílico. Então ele é bem azul escuro. Ah, entendi. Vamos voltar lá no plasmócito para vocês verem a diferença. Viu a diferença? Apareceu? Pareceu. Então, é muito diferente. Às vezes o núcleo pode parecer um pouquinho. Mas olha, tem muita diferença. Então a gente tem que começar a treinar essas diferenças. E essa hemácia que está na ponta da seta aí, qual que é? Esquizócito? Esquizócito, maravilhoso.
Então, pronto. Então, aí agora a gente vai lá para a plataforma. Então, eu já expliquei para vocês como funciona o controle externo? Não lembro. Não me recordo. Então, o controle externo é uma empresa que vende uma amostra para o laboratório e essa amostra ela já chega lá com todas as informações conhecidas, só que a gente não sabe. E a gente tem que o quê? Acertar a informação que ele está pedindo. Então, a gente tem tanto plataforma física, onde a gente tem que o envio de uma amostra para fazer uma dosagem, uma lâmina para contar mesmo no microscópio, e agora a gente tem o quê? Escaneamento de lâmina. Então a gente consegue simular um esfregaço. Na verdade é um esfregaço, mas a gente consegue enxergar ele no computador, de modo panorâmico. Então eu vou mostrar a primeira parte para vocês. Só um minutinho. Aí essa parte aqui agora, vocês têm que ir anotando para vocês fazerem aquele relatório, beleza? Beleza. Então essa aí vai ser a célula 1. Que célula é esta? Eu não consigo aumentar muito. Ninguém vai arriscar? Um bastonete? Não. Bastonete é em forma de ferradura o núcleo. E olha, é do tamanho de uma hemácia. Monócito? Monócito não é do tamanho da hemácia. É muito maior. Linfócito. Hã? Linfócito. Mas olha esse citoplasma. É, tá diferente. Não tá parecendo que ele tá querendo perder o núcleo? Sim. Dá dúvida, César, que ele tá bem esticado, né? Por isso que eles fazem isso com a gente. Eles põem as células mais esquisitas para a gente poder identificar. Que a gente tem que saber identificar de qualquer jeito. É um reticulócito? Antes do Eritroblasto, reticulócito. ortocromático. Reticulócito não tem núcleo. Eritroblastos ortocromático. Eritroblasto ortocromático. Perfeito. Então a célula 1 é o eritroblasto ortocromático. Vamos lá. Imagem 2. Que célula é esta? Do formato de feijão. É um monócito? Não. Não? Não. Eusófilo. Não. Vem antes do neutrófilo. Eosinófilo? Não. O eosinófilo, ele é bem rosinha. Macrófago. Também não. Basófilo. Não. É da série do Segmentado? neutrófilo. Então, mieloblasto, promielócito, mielócito, metamielócito, e depois vem o Onete? bastonete. Exatamente. Então, a célula 2 é um bastonete. Célula 3. Segmentado? Isso, neutrófilo segmentado. Exato. Ficou. Deixa eu colocar o próximo agora. Oi? Segmentado. Junho.
Abaixei, filho. Essa aí vai ser a célula 4. Olha como ela tem um citoplasma bem mais azul, esse núcleo é bem irregular. E é uma célula bem grande, ó. É 5 vezes, mais ou menos, o tamanho de uma hemácia. Monócito? Monócito, perfeito. Já essa célula 5, ele está pedindo para você falar qual que é a disposição dessa hemácia no esfregaço. Eu esqueci o nome. Lembra quando as hemácias elas têm carga negativa para elas não se acumularem, né? Não aderirem umas às outras. Então aqui a gente teve alteração de carga e essas hemácias elas ficaram juntinhas. Então a gente tem a formação deste evento aqui. Esqueci o nome. Chama hemácias enrolou. Então é ROLEAUX. Mas vamos deixar a célula Repete, 5. por favor. Hemácias enrolou. É ROLEAUX. Aliás, vamos deixar essa mesmo, que essa aí é bem didático. Isso aqui a gente tem que ter cuidado para a gente diferenciar uma hemácia enrolou de um esfregaço com hemácia próxima. Então, isso também tem que saber identificar. Descrição da ADN, que eu não tenho. Pode pôr na próxima? Sim. Então, vamos lá. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a contagem diferencial de leucócitos e a hematoscopia. Então, a gente vai contar os leucócitos e diferenciar eles. E depois a gente vai fazer observação do que tem naquele material. Então, eu vou só dar uma prévia. É um paciente de 31 anos, o hematócrito dele 28% está baixo, hemoglobina de 9,3 está baixo, hemácias de 3 milhões também está baixo, leucócito plaqueta normal, o RDW, que é o índice de anisocitose eritrocitária, está aumentado, e ele é portador de uma doença que a gente vai ver. Projetou a lâmina? Sim. Sim. Só um minutinho. Então, a gente vai aproximando. Como aqui não dá para ver onde que é cabeça, corpo e cauda, a gente vai começar de qualquer lugar, tá? Então, vocês anotaram aí todas as células para vocês irem contabilizando? Sim. Então, aí a gente vai fazer assim. Nós vamos fazer sem a gente falar que célula é. Aí depois vocês vão me enviar o relatório e eu vou ver se vocês estão sabendo diferenciar as células direitinho. Então, se eu ver que
tem alguma dificuldade, a gente volta e retoma a morfologia delas. Pode ser? Pode. Vocês podem Mas contar eu não na mão. entendi como é que vai funcionar, professor. A gente vai contar 100 células. E a Não. gente vai anotar quais são elas. Não entendi. Eu vou contar 100, aí dá 100 eu vou ter que identificar quais eu achei? Não, você vai contando. Por exemplo, esse aí é um neutrófilo. Então você vai lá, neutrófilo 1. Vai fazendo aqueles quadradinhos, sabe? Aí a gente vai contando e eu tenho um contador aqui na minha mão. Quando dá 100, eu falo que parou. Então aí vocês colocam a quantidade de neutrófilo, de linfócito, de monócito que vocês acharam. Professor, mas não é a Hum. tela toda, não. É só o que você indicar ou é a tela toda? Não, a gente Não. vai passeando pela lâmina até dar 100 células. Ah, entendi. Entendeu? Mas é só o que está em destaque de roxinho, né? Que é para contar. Eu vou apontar a célula para vocês e vocês escrevem. Pode ser? Sim. Então vamos lá. Essa aqui é a primeira. Espera um pouquinho para a gente ver qual que é e conseguir definir, tá? Beleza. Porque Vou às esperar vezes 10 demora um segundos. Pode pouquinho. ser? Só isso? Tá bom. Isso. Pode passar? Espera aí, só um minutinho. Bom, essa aí já é a segunda, né? Ou essa é a primeira? Gente, tem alguém com Não tô ouvindo nada. Celular ligado, gente. Tem alguém com somzão aí, não tô ouvindo. Aqui, essa aí é a primeira Uai. ainda, né, professor? Isso. Tá. Charlotte, para com isso. Segunda. Tô passando. Pode? Pode. Pode. Se vocês verem alguma coisa de interessante, vocês podem ir falando também. Terceira aqui. Pode passar? Pode. Quarta. Pedro. Acho que é varredura longitudinal. Aí agora a gente vai descer. Professor, você pode Oi. voltar na terceira rapidinho? Porque eu me perdi, eu tava olhando a outra e eu não olhei ela direito. E eu tava com o som desligado aqui, eu tava te chamando. Pronto, achei. Uhum. Tá bom, já. Essa é a quarta, na verdade, né? Essa é a quarta. Uhum. Mas todas foram iguais até agora. Ah, por isso que eu tô na dúvida. Essa aqui é a quinta. Tô passando. Ai, professor, tá passando muito rápido. Ah, muito rápido ainda? Eu tô achando. Pode passar? Passei. Agora é essa daqui.
Essa é a 7, César? Essa é a sexta. Sexta. Vou descer. Sétima. Pode descer? Então, é exatamente assim que a gente faz na prática, quando a gente vai contar um esfregaço. Isso aqui é como se vocês estivessem vendo no microscópio. A oitava. Aqui. Vendo? A gente acabou esse lado. Então, a gente vai varrer para a direita até onde a gente parou e vai subir de novo. Vamos lá, essa aí é a nona. Nona. Vocês estão vendo alguma coisa de errado até agora ou tá tudo certo? As hemácias estão meio estranhas. Bem estranhas. Feroz. Então, Formato diferente, Parece, parece. parece que tá tudo a mesma coisa. depois a gente vai para um lugar que dá para vê-las melhorzinho para vocês anotarem os formatos. Então, essa daí agora é a 10ª célula. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, Passando. Parece que tudo é a mesma coisa. A gente tem um predomínio de célula aí mesmo, que a gente vai ver. Parece que é quase tudo neutrófilo. Isso aí a gente vai ver depois. Tem essa célula aqui, ó. Mesma coisa. Tô passando. Outra aqui. 12ª. Tô passando. Tem uma célula aqui, ó. Tô passando.
Outra aqui. Então, à medida que a gente vai vendo, vocês podem ver que vocês já vão tendo mais facilidade de identificar as células. Então, passa a ser até um processo mais rápido. Outra aqui. Passando. Outras duas aqui. Tô passando. Tem uma célula aqui, mas ela tá bem destruída. Essa aqui a gente vai pular. Outra aqui. Outra aqui. Outra aqui. Aqui. Tá dando para acompanhar nessa velocidade, não tá? Sim. Agora vocês já pegaram o jeito de identificar, então dá pra gente ir mais rápido, senão nós vamos ficar aqui até amanhã. César, só vai ter esses 5 tipos de células que você passou? Hã? Você passou aqui pra gente 5 tipos de células, né? Ó, Você isso. passou. Só vai ter esses 5? Não, eu passei todos, né? Mas você mandou a gente anotar aqui, né? Isso. Não quer dizer que é só esses aqui, não. Não, pode ter outra célula aqui. Aí a gente pode ir anotando aqui, né? Pode. Tá. Aqui tem duas, tá vendo? Tô subindo. Outra aqui. Tô subindo. Mais uma aqui. Outra aqui. Essa daqui. Duas.
Aqui tem uma. Coloquei ela dali que tá ruim. Essa. Professor, Oi. minha conexão caiu. Eu perdi, deve que as 3 últimas que você passou. Essa? Você chegou a ver essa? Você pode deixar parar de onde. Continuar de onde você parou, Tá bom. tá? Tá. Então, essa e essa. Vou fazer melhor. A gente vai contar 50 células, porque senão a gente vai demorar demais. Porque ainda tem um reticulócito para a gente contar. Essa aqui vocês podem desconsiderar, tá? Todo mundo chegou nos 50 aí já? Chegaram? Eu estou no 41, mas é porque eu perdi algumas imagens, né? Uhum. 41 até agora eu tenho. Tá, no restante todo mundo chegou nos 50?
Eu tô no 47. 47? Eu tô no Isso. 48. 41? 48. Vamos lá. Então, eu vou fazer mais 9 células para fechar. Então, quem fechar os 50 pode parar. Tá. Mais essa. Então, uma. Duas. Na verdade, essa aqui pode desconsiderar, porque tá bem ruinzinho para identificar. Vamos pegar uma melhor. Deixa eu ir pro outro lado do campo aqui. Aqui. Duas, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora falta só mais um. 9. Todo mundo terminou, né? Então vamos achar uma região boa para a gente ver as hemácias. Então vamos lá. O que vocês notaram em relação às hemácias? Vamos fazer junto essa parte. Professor, Ah, o pessoal lá no grupo falou assim que um monte de alunos travou a imagem, não tá conseguindo nem falar com o senhor aí na aula. eles saíram da aula ou eles estão na Não, aula? eles estão na aula, mas parece que travou para eles as imagens. Alguma coisa assim. Aí eles não estão conseguindo identificar, entendeu? E falou assim que tá tentando, que eu acho que é a internet deles. Tá tentando falar aí com o senhor e não consegue. É Tá, mas internet. pede para eles anotarem a contagem até onde eles pararam. Tá. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Eu tô conseguindo. Sim, também estou. Então, o que vocês estão vendo em relação às hemácias? Eu vou passeando devagarzinho para a gente ir fazendo as observações das hemácias. Parece que elas estão deformadas. Tem várias formas diferentes. Né? Isso, tem várias formas. Então vamos. Hemácias em rolê parece que tem. Não, mas não é não. Não é não? Não. Então vamos começar. Essa daqui é qual? Codócito. Exatamente. Então a gente tem podócito. Vamos ver o que mais que a gente tem. Vou fazer mais, tá, filho? Vou procurar um. Essa daqui. Esquizócito. Esquizócito. Perfeito. Esquisita mesmo.
É uma hemácia sem forma definida. Então, ela pode ser assim, pode ser metade. Essa é uma hemácia que foi destruída já. Tem duas hemácias aí que tem inclusão citoplasmática. Vocês conseguem enxergar? Não, mas engraçado. Hum? A menina que está estudando curso deve ter lindo de anos. Vocês estão vendo esse pontinho dentro dessa hemácia aqui? Você Sim. tem? Sim. Qual inclusão que é essa? Jolie? Exatamente, corpúsculo de Rao-Jolie. Então, olha o tanto de coisa que tem essa lâmina desse paciente. Então, vamos ver se a gente acha mais coisas. O que mais que vocês estão vendo? Tem drepanócitos aí também? Perfeito. Observação mais importante da lâmina toda, presença de drepanócitos. Então, vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui para ver. Então, codócito a gente já falou. Esquizócito também, drepanócito. Tá vendo? Alguns drepanócitos são bem afilados, outros ainda estão em formação, mas isso aqui já é um drepanócito. Uhum. Outro codócito aqui que tá bonito. Um esquizócito aqui. Então, no mais, essa lâmina tem de mais marcante é isso. Esse tanto de alteração de hemácia, corpúsculo de Rao-Jolie, presença de codócito, presença de drepanócito, presença de esquizócito. Então, de que tipo que é essa anemia? É uma anemia falciforme, né? Falciforme. Então, mas qual que é o grupo de doenças que se encaixa? Hemolítica? Hemolítica. Hemolítica. Professor, eu não ouvi sua pergunta. Me fala de novo. Em qual grupo a doença falciforme se encaixa? Hemolítica. Então, no grupo das anemias hemolíticas. Então, o esquizócito, ele é indicativo de anemia hemolítica. Fora o drepanócito. Aqui a gente tem também uns poucos acantócitos e equinócitos, tá vendo? Então, essa lâmina tem basicamente é isso. Vamos ver o que mais que a gente pode. Então, ele só tem essa doença, que é a anemia hemolítica? Ele é portador de doença falciforme, sim. Ah, e falciforme também, né? Não, mas ele é falciforme. A anemia falciforme é uma anemia hemolítica. Anemia hemolítica. Mas, por exemplo, ele podia ter só anemia hemolítica. Mas ele pode ter só anemia hemolítica, mas Eu qual que vai ser? Eu só estou... Autoimune. Sim. E aí o que evidenciou mesmo a falciforme foi o drepanócito. formar das hemácias. Isso. Tá. Exatamente. Uhum. Mas aí a gente viu alguns, claro, tem que ter uma quantidade, né? Não, mas se você vê 1, 2 e tiver certeza que aquilo é um drepanócito, você já pode colocar. Ah, é? É. Ah, entendi. Então tá. Professor, Oi? não sei se eu contei errado, mas eu contei muito neutrófilo. Tá, tem muito neutrófilo, sim. Será, pela porcentagem, tem muito neutrófilo. Será que esse paciente tem um tipo de viremia, alguma coisa do tipo? Não, esse paciente, ele tá normal de leucócito. Ele não tem alteração de leucócito, né? Ah, obrigado. É porque eu contei muito. Não, mas é normal. A gente tem predomínio de neutrófilo em sangue periférico.
Aham, obrigado. Tá? Nada. Tô procurando só mais uma lâmina aqui pra gente discutir uma Professor, coisa. deixa eu só tirar uma dúvida. Por exemplo, uma pessoa que tem traço falciforme, ela também vai ter drepanócitos no sangue periférico, não vai, não? Traço, não. Não? Não. Aí, como que interfere no traço? É só a quantidade? O traço ele é heterozigoto, então ele tem um gene falciforme. Então, se ele tiver um filho com uma outra pessoa que seja falciforme ou que tem o gene, ele tem corre. chance de ter um filho falciforme. Sim, isso eu entendi. Mas aí, se eu pego no sangue de uma pessoa que tem um traço, ela não vai ter Mamãe vai arrumar pra drepanócitos você, no sangue tá? periférico. Não. Eu só vou saber isso pela eletroforese, se você tem traço, se você realmente tem a doença, é isso? Não, você vai saber se ele tem traço através do PCR, que é a pesquisa do gene. A eletroforese de hemoglobina não fala se a pessoa tem traço ou não? Não. Achei que pelaquela porcentagem do A1, A2, já indicaria. Não, porque ele não chega a formar hemoglobina S, porque ele tem uma... Ela morre antes do tempo, né? Não somente, é porque ele tem um gene normal. Como ela é autossômica recessiva, para ele ter a formação da foice, ele tem que ser totalmente recessivo. Senão o gene dominante prevalece na doença, né? Então aí ele não vai desenvolver. Entendi. Entendeu? Tá bom. Obrigada. Nada. Tô só terminando de procurar uma lâmina aqui. Tá difícil achar. Achei. Então, esse aqui é um paciente que tem uma linfocitose a esclarecer. Essa aí não é a mesma lâmina que você estava mostrando, não, né? Não, é outra. O que vocês conseguem ver nesse campo aqui? É só esse aqui que eu queria mostrar para vocês. Parece que tem esferose. Parece que ele tem esferócito. O que mais vocês conseguem ver que é muito importante? Esse rompimento de hemácia? De hemácia? Formato de lágrima? Oi? Ele tem umas hemácias no formato de lágrima? Eu esqueci o nome desse negócio. Não, é mais pelo esfregaço, na minha opinião. Mas ele tem uma coisa importante aqui, ó. Isso. Eu acho que eu posso fagocitando alguma coisa. Não. Essas aqui, ó, vamos passear mais. Ó, a gente vê que só tem linfócito nessa lâmina. A gente não vai ver mais nada além de linfócito. Tem uns linfócitos bem esquisitos. Quem lembra o que é isso? Eosinófilo? Não. Eu vou dar uma dica. Esse paciente ele é portador de leucemia linfocítica crônica. Então é daquelas células imaturas, não é? Não. A leucemia linfocítica crônica
ela comete a célula madura. Na leucemia linfocítica crônica, o linfócito ele é maduro, mas ele é imortalizado, então ele fica velho. Quando a gente vai fazer o esfregaço, ele se rompe e forma essa estrutura aqui. Qual que é o nome dessa estrutura? As manchas de Gumprecht. Exatamente, mancha de Gumprecht. Então, isso que é importante ver nessa lâmina. Então, o paciente ele só tem linfócito. Se a gente colocar no menor aumento, a gente vai ver que não tem um neutrófilo aqui para contar a história. Então, é praticamente tudo de linfócito. E essas manchas. Então, é um paciente que foi, né, nesse momento, diagnosticado com leucemia linfocítica crônica. Beleza? Então, vou extrapolar um pouquinho com vocês. Não é o assunto de hemato, mas a gente tem que saber identificar. Outras coisas que podem aparecer em uma lâmina. Apareceu para vocês? Apareceu. Esse esfregaço aqui tá bem mal feito, né? Mas deixa eu ver se eu consigo achar o que eu quero mostrar para vocês. Não, tá muito ruim esse esfregaço. Deixa eu trocar. Esse é um esfregaço que não deve ser feito, tá, pessoal? A gente não consegue enxergar nada. Melhorou esse aqui, né? Eu não vi direito o que é. Então, aqui a gente está vendo um esfregaço. Então, a gente tem que prestar atenção em todos os detalhes que a gente puder. Alguém sabe me dizer que estrutura é essa? Ou tem pelo menos uma ideia? Como é que chama? É uma tripomastigota? Exatamente. Então, esse paciente aqui, ele tem doença de Chagas na forma aguda. Então, a gente consegue encontrar formas tripomastigotas de Trypanosoma cruzi. Então, a gente tem que saber ver todos os detalhes que a gente puder. Então, às vezes a gente não conhece, mas se você está vendo uma estrutura que está esquisita, vai procurar saber o que que é. Porque pode ser alguma coisa, olha.